E agora a gente vai bater aquele papo com o Theo Lamounier, já tá aqui na bancada do Central 98. Bom dia, Theo. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, Paulo. Até desconcentrei aqui, porque lá em casa ia fazer piada, falar que de gato lá em casa só tem eu. Sua esposa bota os potinhos de água pra você, Theo, pela casa? Só não coloca gelo, né? Ah, não, gelo não coloca, Gelo não, não vai, não. Gelo dá problema na casa do Theo. Não toca nesse assunto, não. Vambora. Vamos falar do tema aí que o Theo tá trazendo hoje pra gente, como acontecem as revoluções científicas. É isso mesmo, né, Theo? É isso mesmo, Carol. E pra quem tá nos escutando, não sei se vocês vão conseguir focalizar, eu fui fazer uma gravação aqui atrás, agora aqui na sala de gravação, e tava isso aqui em cima da mesa do Dudu. Dudu, pra quem não sabe, ele foi de estagiário, mas hoje ele já trabalha com edições de vídeo, ele tem 18 anos. Eu perguntei, Dudu, o que é isso que tá em cima da sua mesa? Ele falou, eu entrei numa loja de fotografia, comprei um negócio e eles me deram essa bateria horrorosa aí, não sei o que é isso não. E pra quem tá nos escutando e não conhece, eu vou passar aqui pras mãos do Paulo. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma maravilha. Pra quem fotografou a vida inteira sabe. Isso é um filme. É um filme com 16 fotos. Você tirava 16 fotos. Você tinha que colocar na máquina, tirar as fotos, rebobinar para dentro desse mesmo estojinho e levar para um local de revelação. Ah, era tão legal revelar. Era assim que se fotografava, era desse jeito que se fotografava. Era maravilhoso fotografar, mas o tanto de foto que eu já perdi, trabalho de escola que foi... Você foi não pro via, beleléu. né, o que você Nossa fazia. Esse aqui era o Senhora. negócio. Você Quando só via queimava, depois de né? revelado, Daí surgiu a expressão, não, queimou o filme. Queimou o filme, exatamente. Não, e isso tudo é muito engraçado. E, assim, falando de um pouco da revolução, das revoluções científicas, o papo de hoje ele é baseado no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de um autor chamado Thomas Kuhn. E o que ele fala lá no livro? Que a gente acha, e a convenção comum diz isso, que as revoluções científicas acontecem paulatinamente, assim como aconteceu com o filme. Que o filme evoluiu para a câmera digital chegou no celular. Mas, na verdade, as revoluções científicas elas acontecem por meio da ruptura de paradigmas. Ou seja, a ciência tinha algumas respostas para alguma coisa, essas respostas tornaram-se insuficientes, e a partir dessa insuficiência, rompeu-se esse paradigma, iniciou-se um novo paradigma. Por exemplo, eu posso dar um exemplo que uma ruptura de paradigma que o mundo está passando hoje em relação ao dinheiro. A gente viu que o dinheiro no passado era ouro, ele passou a ser lastreado em ouro, depois ele passou a ser conversível, que é menos que lastreado em ouro, e então o dinheiro passou a ser simplesmente um dígito no computador. Lembrem-se disso. O dinheiro não tem lastro, ele é um dígito, ele é uma invenção. E aí a gente passou, depois disso, a ter o que a gente chama de expansão de balanço de Banco Central, que algumas pessoas conhecem como quantitative easing, mas não vem muito ao caso. Hoje acontece no mundo uma revolução científica, que é o Bitcoin, que ele é um dinheiro baseado num sistema de computador. E tudo isso eu quero trazer para o nosso ouvinte. A grande questionamento, trazendo isso para o nosso dia a dia, é que o seguinte, eu falo isso muito com minha esposa, até aproveitar hoje é aniversário dela, fica os meus parabéns aí para ela. Vai ser recuperada da briga do gelo. É, exatamente. Mas aí, olha, observem vocês como que dentro do mesmo mundo a gente tem a existência de paradigmas diferentes. Eu, Paulo, Carol, João, todos nós aqui conhecíamos o filme, nós passamos por essa mudança de paradigma, vivemos no dia a dia dela, mas o Dudu, que tem 18 anos, ele nasceu fisicamente no mesmo planeta que nós, mas ele vive num mundo que é totalmente diferente. Dudu já nasceu na era do smartphone, Dudu nunca viu a seleção brasileira ser campeã. Isso aí que eu queria que o nosso ouvinte se atentasse hoje para ver. O mundo, ele é um mundo diferente, embora fisicamente ele seja o mesmo lugar. E ele é um mundo diferente para quem está numa geração de 60 anos, para quem está numa geração de 30 e para quem está nascendo agora. E a gente precisa entender essa realidade, a gente precisa tirar as cortinas da ignorância da frente dos nossos olhos, até para quebrar alguns dos preconceitos que a gente tem. Algumas verdades que existiam, elas já não são mais verdades atualmente. E isso são as revoluções científicas, essas rupturas de paradigma que passam a não mais acontecer, mas que, paralelamente, ainda existem no mesmo mundo. E, Theo, essas revoluções acontecem quando a gente tem algum problema, por exemplo, dos filmes. Eu citei essa questão a gente perdia as fotos de abrir de forma errada ou de rebobinar errado. A gente perdia essas fotos. Então, assim, seriam problemas que fazem essa revolução? É exatamente isso, João. O que traz a revolução é justamente a crise. Vou dar um exemplo pragmático. Antigamente, a ciência que estudava os astros era a astrologia. Mas descobriu-se que a astrologia não explicava várias das coisas ali, não explicavam alguns novos planetas que eram descobertos, o movimento do Sol e etc, etc. Passou-se, então,
a bifurcar a ciência. A astrologia continuou existindo, não mais como ciência, e existiu a partir daquele ponto, então, a astronomia. E foi justamente a crise de não haver explicações para mais algumas coisas que fez essa bifurcação e revolução científica. E a gente vivendo hoje uma pandemia que é uma crise também, a gente vendo surgir aí várias ideias, vários processos, às vezes até um processo que já existia antes, ele começa a ser acelerado por uma necessidade, né? A gente está ali com um problema que precisa ser resolvido, e aí por isso que muita gente fala assim, boas ideias muitas vezes nascem de um momento de crise. Acho que é mais ou menos isso, né, Theo? A gente tem ali um problema para ser resolvido, e isso parece que dá um empurrão ali naquela coisa, a coisa sai mais rápido. Eu falei isso hoje aqui no Central. Eu acho que a gente tem que aprender, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas que a gente tire dele um grande aprendizado, né? Ou aprendizados aí para várias áreas, para vários setores, para que a gente tenha essa revolução, independentemente da área, e que a gente consiga tirar alguma coisa de positivo disso tudo. Exatamente, Carol. Assim, para colocar a frase de um jeito mais polido, o homem apertado vai no banheiro em qualquer lugar. Mas a verdade é bem isso que você falou. Nesses momentos de crise é que surgem as grandes soluções, e são justamente as soluções que vão mudar o mundo, e a gente espera que positivamente. Uma questão que a gente sempre fala aqui, por exemplo, o home office, né? Já era uma tendência ali, já existia, mas todo mundo tinha um pouco de medo de começar, de fazer acontecer. Aí veio a pandemia, agora já tem várias pessoas trabalhando em home office e ficarão depois da pandemia também. Muita gente não volta. E aí, isso aí a gente já está vendo que resolve problemas de mobilidade urbana, resolve problemas do meio ambiente com menos poluição, porque tem menos carro, e vai gerando uma série de coisas. E a gente tem essa criação, a ciência adiantando, a corrida pela vacina. Eu acho que tudo isso aí dá pra gente encaixar nessa teoria realmente, dessas revoluções que acontecem aí, desencadeadas por crises. O que eu fico imaginando é que, por exemplo, daqui de todos que estão na mesa, eu fui talvez aquele que mais foi impactado pelas mudanças tecnológicas dos últimos 20 anos, diria. Porque até 20 anos, se a gente falar aí começo dos anos 80, final dos anos 70, as mudanças tecnológicas aconteciam de uma maneira muito lenta. Do final dos anos 70 para frente é que a coisa foi acelerando de uma forma assustadora sob o ponto de vista da tecnologia. Hoje nós estamos aí com nanotecnologia, com outras questões sendo discutidas, e você, no campo das inovações tecnológicas diretas, a gente nem tem controle do que vai acontecer daqui 5 minutos, porque tem alguém já fazendo uma nova invenção e uma nova descoberta. Essa capacidade de adaptação do ser humano, ela é infinita. Mas eu não sei, Theo, se a capacidade de percepção do homem para essas transformações, ela acompanha a mesma capacidade de adaptação. Eu tenho a impressão, pelo que vejo, que o homem se adapta muito mais rápido do que percebe com o que está acontecendo. Do que tem vantagens, tem entendimentos plenos sobre aquilo que está acontecendo. Acho que a gente se adapta rapidamente a mudanças tecnológicas, científicas, a conquistas de transformação, até nas relações, porque elas têm impacto. Não dá para separar o que é mudança científica e tecnológica das nossas relações como seres humanos, elas são interferentes. Então eu não sei, a minha opinião, não sei se o homem ele tem a mesma velocidade de percepção do que está acontecendo com a mesma velocidade de adaptação ao que acontece. Se entrega para se adaptar, mas percebe com menos intensidade. Ô Paulo, você sabe que a resposta é não, e biologicamente há uma explicação para isso. Inclusive há 2 termos técnicos. As rápidas adaptações são chamadas de homeostase, quando o olho se ajusta, por exemplo, a uma claridade ou um ambiente mais escuro, e os grandes saltos são chamados de evolução, que está lá na teoria de Darwin. E isso é importante que o nosso ouvinte entenda. Nós nascemos de olhos fechados e ignorantes. A maior parte das pessoas passa a vida de olhos fechados e ignorantes. Alguns poucos abrem os olhos e menos ainda passam a entender o tanto que ainda somos ignorantes. Porque a verdade é essa, a gente vai morrer aqui nessa vida ignorante, mas a gente precisa primeiro ter ciência de quão ignorantes nós somos. E tudo isso passa muito pelo que você falou. Tá aí, mais um tema pra gente refletir aqui. Vou finalizar o papo de hoje. O comentário do Rodrigo no nosso chat da Felicidade falou: imagina quantas revoluções o Paulo já passou. As bruxas, os alquimistas, a máquina a vapor, a roda. Paulo. E agora do ser racional pro ser irracional para te responder daqui a pouquinho. Theo, mais uma vez, muito obrigada. De volta na próxima quinta, né? Eu que agradeço. Até quinta que vem, pessoal.